Olá, bom dia, está entrando no ar aqui pela TV Amazônia, Canal 13, mais um programa Via Direta Cidadão, que está com você todos os sábados, a partir de 8h30, sempre trazendo um assunto de relevância para a nossa comunidade. Quem está conosco hoje aqui no estúdio da TV Amazônia, sentada na nossa cadeira branca, é a doutora Eula Alencar, especialista em direito previdenciário, que vai estar à disposição dos funcionários, das pessoas que fazem parte do comércio, que estão associadas no Sindecom a partir de terça-feira, dia 26 aproximadamente de janeiro, para resolver algumas pendências. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, fique à vontade, a TV Amazônia está à sua disposição. Bom dia, obrigado pelo convite, espero atender a expectativa, conseguir tirar as dúvidas o máximo possível e dizer que a partir do dia 26, das 9 horas em diante, estaremos à disposição lá na sede do sindicato, para atender aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que realmente necessitam e possuem dúvidas que envolvam as questões previdenciárias mais específicas. Se tiver alguma trabalhista, alguma questão que tenha para ser resolvida, a gente vai tentar resolver também, mas o nosso foco no primeiro momento é voltado para a questão previdenciária. Como você mesmo acabou de informar, o foco vai ser voltado para a questão previdenciária. O atendimento vai ser todas as terças-feiras, a partir do dia 26 de janeiro. Fala pra gente como é que vai ser desenvolvido esse trabalho. As pessoas que têm pendência, como a senhora acabou de informar, vamos só detalhar um pouco mais. Podem ir direto ao sindicato, levar que tipo de documentos, procurá-la, o horário de atendimento em horário comercial. Fala pra gente um pouco desse atendimento que vai estar à disposição da população, das pessoas que fazem parte do sindicato a partir do dia 26. Olha, como nós residimos, temos o escritório lá em Castanhal, então a gente vai tirar o dia, a terça-feira, para esse atendimento exclusivo. Então a gente vai ter o horário de almoço reduzido, mas a partir de 9 horas a gente está para atender realmente a demanda. A partir das 9. A partir das 9, então. Olha, os documentos, se eu quero falar, eu quero ver uma questão previdenciária, então o que eu tenho que fazer? Tenho que levar meus documentos pessoais, e se eu já dei a entrada no INSS e esse meu pedido foi indeferido, eu tenho que levar todas as cópias que eu adquiri lá junto à Previdência. Para quê? Para que eu possa analisar. Tanto eu quanto a minha colega, a doutora Andréia, que vai estar conosco aqui. Nós iremos desenvolver o trabalho juntas. Sem a documentação, fica um pouco mais difícil da gente observar, analisar e poder dar um parecer final, né? Porque o que acontece? Às vezes ele dá entrada na Previdência Social e o pedido dele é indeferido. E ele desiste, ele vai embora, vai para casa chateado, não conseguiu e nunca mais tenta. Nesses casos, a gente não vai procurar mais o INSS, a gente já vai entrar direto na Justiça Federal. Né? O que a senhora aconselha, então, para quem trabalha no comércio e quer tentar acionar a Previdência Social? Deve ir direto ao sindicato, conversar com vocês, assessoria jurídica, ou deve passar primeiro no INSS? O que a senhora aconselha? Que passe primeiro no sindicato. Por quê? Muitas vezes o seu pedido é indeferido porque falta um documento. Então, se você vai despreparado ao INSS, a documentação vai incompleta, você vai perder tempo. Né? Então, você já trabalhou por tantos anos, contribuiu por tantos anos, já está cansado, quer ter a sua situação resolvida, então você não vai querer perder um tempo a mais. Procura a assessoria jurídica, nós iremos orientar, informar a documentação e ele vai procurar o INSS. Isso não quer dizer que o pedido dele vai ser autorizado, vai ser reconhecido. Isso quer dizer o quê? Que se indeferir, o INSS vai ter que justificar. Ou que não atendeu um requisito da lei, ou que eles entendam que ele não tem direito porque eles acham que não tem direito. Muitas vezes isso acontece, que a lei diz que ele tem direito e eles dizem que não. Por exemplo, uma pensão por morte. Aí a senhora ficou viúva, ela quer passar o benefício, né, a aposentadoria que era do esposo dela para ela, que ela tem direito, a lei dá esse direito, mas ela não se casou civilmente. Ela conviveu com ele a vida inteira, ou ela casou no padre. E ela chega lá com o comprovante de casamento religioso e o INSS indefere esse pedido. Diz que ela não tem direito. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Ela está com um documento que comprove? Nós iremos procurar a Justiça Federal.
esse caso tem como reverter essa situação. A pessoa que foi casada, não no civil, somente no religioso, e que teve o pedido indeferido no INSS, nesse caso, uma assessoria jurídica competente consegue reverter a situação. Consegue reverter. Por O que é quê? feito nesse caso? Olha, só voltando um pouquinho nesse assunto. Por que a gente consegue reverter? O novo Código Civil de 2002, que já não é tão novo, mas a gente usa ainda essa expressão, ele reconheceu a união estável como um estado da vida civil, ou seja, hoje eu posso ser casada, eu posso ser divorciada, eu posso ser viúva, como eu posso viver em união estável, eu posso ter um companheiro. O que acontece? As pessoas vão morar juntos, né? Vão conviver no mesmo lar, constituem família e não se preocupa com a documentação. Pensa que tem que ir ao cartório casar. Não. Muitas vezes eu faço compra no supermercado, basta eu colocar como minha dependente a minha esposa, como meu dependente, o meu esposo. Isso tudo é prova para o INSS. Olha, tem grandes lojas aqui na cidade. Quando você vai fazer o seu cadastro nessa loja, eles perguntam quem são os dependentes. Se você já coloca lá que o seu dependente é quem? É a sua esposa fulana de tal, aquele documento ali vai servir de prova para o INSS. De que realmente ele convivia em união estável e que ele tem direito àquele benefício. A senhora citou um exemplo de uma possível aposentadoria, quem tem direito a um benefício, no caso de uma esposa que perde o marido. Quando é que ela tem direito de receber esse benefício do INSS? Somente quando o marido é aposentado ou não? Em outros casos também ela pode ser amparada pela lei? Olha, se ela for viúva, ela vai ser amparada pela lei. Certo? Ela pode procurar com as provas, com os documentos. Se o INSS indeferir, a gente entra na Justiça Federal. Viúva de qualquer situação, mesmo que o marido não seja aposentado, ela pode receber, ela é amparada pela lei, recebe algum benefício, alguma coisa do tipo? Olha, qualquer situação, hoje o entendimento é que há esse direito, né? Desde que você consiga comprovar o vínculo familiar, o vínculo marital ali, né, de marido e mulher, que realmente conviviam em família. Em relação aos empregados do comércio, vamos voltar agora um pouco para falar, afinal de contas, essa assessoria ela vai estar sendo oferecida às pessoas que são associadas ao Sindecom, às pessoas que contribuem no comércio, né, que trabalham no comércio de Capanema. Em que casos o trabalhador pode procurar assessoria jurídica no Sindecom? Quando ele tem somente o pedido negado, ou quando ele quer entrar com pedido de aposentadoria especial, com pedido de algum benefício? Em que casos a assessoria deve ser acionada? Em qualquer caso, nós estaremos à disposição dele, porque nós estamos com um contrato com o sindicato, então em qualquer caso, em qualquer dúvida, seja lá qual for, ele pode acionar. Desde que ele vá na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. A gente está hoje aqui com a doutora Euda Alencar, que vai estar a partir do dia 26 de janeiro, anote a data aí, 26 de janeiro, uma terça-feira, no Sindecom, prestando assessoria jurídica na área previdenciária, as pessoas que fazem parte do sindicato. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já para mais um bloco do programa Via Direta Cidadão, para bater um papo sobre previdência com a doutora Euda. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.